Jair Bolsonaro sai como desses depoimentos, professor? Alô? Pronto, foi. Essa questão é bem importante. Eu vou propor, como eu sempre faço, dar um passo atrás. Boa. O que nós estamos assistindo agora? Nós estamos assistindo, me permita repetir o óbvio, a um julgamento. O que ocorre nesta fase do julgamento? O julgamento só pode acontecer porque houve uma denúncia, no caso da Procuradoria-Geral da República. Uma denúncia de 86 páginas, cujo argumento principal é que o 8 de janeiro não foi um fato isolado, mas o clímax de uma cronologia de uma tentativa golpista que remonta a 2021 e que tinha como principal eixo a desmoralização das instituições para que o golpe fosse autojustificado. Esse é o argumento da Procuradoria-Geral da República e no documento de aproximadamente 1000 páginas, a Polícia Federal anexou provas para cada um dos indiciados. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, precisava acolher ou não a denúncia. A denúncia poderia ter sido arquivada, ela não o foi. Por quê? Porque os 5 ministros integrantes da primeira turma consideraram que as provas e as evidências apresentadas pela Procuradoria-Geral da República eram robustas o suficiente para merecer um julgamento. Estamos agora no julgamento. Do que se trata do ponto de vista técnico? A defesa precisa contestar as provas apresentadas e a contestação pode ser de várias ordens. Pode ser uma contestação fática. Pode-se provar se, por exemplo, se diz que alguém estava no lugar A e a pessoa comprova que estava no lugar B, é um desmentido fático da evidência apresentada. Não esperemos, isso não vai acontecer porque a Polícia Federal não cometeria tal erro. É o primeiro ponto. Segundo ponto, a defesa tem que se ater a questões técnicas nas evidências. As evidências foram colhidas de maneira correta? Por exemplo, há uma série de procedimentos formais para colher evidências. Você não pode plantar evidência, você não pode fazer... Por exemplo, se você fizer uma busca na casa de uma pessoa, encontrar uma arma do crime, mas se você não tivesse um mandado de busca, essa prova é inutilizada. Ela não pode ser utilizada contra a pessoa, embora seja a arma do crime. Ela não pode ser considerada para efeito do julgamento. Então, o que faz a defesa? A defesa procura argumentos fáticos ou técnicos para defender o seu cliente. Professor Viaro, nós assistimos na íntegra os depoimentos. O senhor assistiu algum advogado realmente desenvolver uma argumentação técnica? Não que eu lembre. No máximo, o advogado do Walter Souza Braga Neto. Foi o que mais se aproximou. Os restantes era uma piada. Porque, primeira pergunta, o senhor é inocente? Todos se disseram inocentes. Aliás, os inocentes do Leblon não são da música do Antônio Cícero e da Marina. Os inocentes do Leblon estavam no Palácio do Planalto. Ali só tem inocente. Ninguém viu, ninguém leu, ninguém fez, ninguém esteve na reunião. Se chegou na reunião, a reunião tinha acabado. Ao chegar, não disse nada. Bom, mas não se trata de disputar versão ou narrativa. O Marco Feliciano é um delírio completo. Do que se trata é de saber se a situação objetiva dos interrogados melhorou. A resposta é não. Primeiro ponto. Segundo ponto, professor Viaro, que eu acho bem importante, eu queria destacar isso na nossa conversa, porque eu não tenho visto isso ser destacado. Eu acho que é bem importante. O senhor percebeu que o ministro Alexandre de Moraes, presidindo o interrogatório, que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o ministro Luiz Fux, quando eventualmente falou, o senhor percebeu que eles foram cordiais, educados, Sim. não pressionaram, avisaram, disseram para todos, o senhor pode inclusive mentir, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, com exceção do tenente-coronel Mauro Cid, porque assinou uma delação premiada, ele não pode mentir, é o único. Compare, professor Viaro, com as cenas deprimentes do Sérgio Moro, falando a voz do advogado do Lula, o Zanin, e da juíza Gabriela Hart, sendo extraordinariamente grosseira com o presidente. Então, compare. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que
se nós colocarmos a bola no chão, se nós abaixarmos a temperatura, a extrema-direita definha. A extrema-direita só viceja no caos cognitivo e no caos produzido pela retórica do ódio. Numa situação normal, pessoas adultas numa sala interrogando e respondendo. Ninguém precisa... Não se trata de interrogatório do Carlos Alberto Brilhante Ustra, ídolo de Bolsonaro e de Augusto Heleno. Não se trata de um interrogatório de um juiz parcial, como o juiz Sérgio Moro, ou a juíza Gabriela Hart, ou o juiz Marcelo Bretas. Do que se trata é de uma denúncia que foi acolhida e o amplo direito de defesa apresentado. Eu diria que a celeridade me surpreendeu favoravelmente, acabou a fase do interrogatório, começa o julgamento próximo, e eu acho que nós teremos uma resolução desse caso por volta de setembro, no máximo outubro. Mas o mais importante, do ponto de vista objetivo, a próprio fato da extrema-direita querer utilizar o julgamento para criar narrativa mostra um descolamento com a realidade. O que está em jogo são penas, cuja somatória de penas pode chegar a 30 anos, professor Viaro. 30 anos. E em nada, na minha opinião, tendo assistido a todo o interrogatório, não houve nenhum interrogado que tenha saído melhor do que entrou. O senhor se surpreendeu positivo ou negativamente com algum dos interrogatórios? Ficou tudo dentro da sua expectativa? Eu lhe pergunto porque eu vou lhe adiantar o meu caso. Eu só uma coisa que eu esperava, e talvez eu tenha sido ingênuo, mas que eu esperava e não aconteceu. Eu esperava que o Bolsonaro fosse, de alguma forma, contestar ou tentar desconstruir a delação do Mauro Cid, e isso não houve. Eu esperava isso. Isso não houve. Como é que ficou dentro da sua expectativa? Então, eu acho que foi muito bem conduzido pelo Alexandre de Moraes. As perguntas eram muito objetivas e não davam aso a esse tipo de contestação. O Bolsonaro, no princípio, parecia que teria uma atitude mais firme quando ele mencionou, na opinião dele, os fatos que o prejudicaram na campanha em relação ao TSE. Mas, muito rapidamente, quando o ministro Alexandre de Moraes, de maneira bem objetiva, trouxe à colação a acusação que ele fez de que um tinha 30 milhões de dólares, e ele perguntou quais são os indícios que o senhor tem. Resposta dele: não tenho nenhum, peço desculpas. Então, com um interrogatório bem conduzido, com perguntas objetivas, a possibilidade dessa tergiversação tipicamente bolsonarista foi muito reduzida, professor Viaro. Algo que eu quero chamar atenção realmente no interrogatório é isto. Se nós baixarmos a bola, colocarmos a bola no chão e abaixarmos a temperatura ambiente, a extrema-direita define. A extrema-direita... Professor Viaro, o que Nicolas Ferreira e Carlos Jordi têm a dizer ao Fernando Haddad? Nada. Que aconteceu hoje. O que o Marco Feliciano tem a dizer? Me diga um projeto importante do Marco Feliciano que tenha tido um impacto positivo no cotidiano dos seus eleitores. Eles não têm nada a fazer. Eles não têm nada a propor. Unicamente eles podem criar atrito e produzir ruído. Se você não responde, não cai na armadilha, e numa situação objetiva você mantém a serenidade, professor Viaro, o senhor concorda que eles desapareceram no interrogatório? Claro. É isso. Claro. Agora, a minha outra questão ainda sobre os interrogatórios é como que o senhor percebe a repercussão em relação ao povo bolsonarista? As bolhas, se o senhor conseguiu analisar se houve um racha de fato, como estamos dizendo, se muita gente se frustrou, se não se frustrou. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Houve sim, eu vou lhe mostrar aqui objetivamente, como a gente sempre faz. Olha aqui. Você não vai acreditar no que eu vou lhe mostrar agora. Eu só não vou printar e lhe enviar porque há telefone pessoal e eu não faço isso com ninguém. Aqui o grupo. Um grupo bolsonarista. Não sei se vai ser possível, não sei se vocês vão conseguir ver. O número de pessoas que foram removidas e saíram do grupo, olha. Não dá para ver aqui, tá? Tá. Vou fazer uma coisa, professor Viaro. Eu vou fotografar, vou lhe enviar. Tá, ok. Peço que o senhor não mostre na tela. Não ninguém. Não Mas vou mostrar. O senhor vai apenas confirmar para as pessoas o que eu estou dizendo.
porque nenhum de nós aqui é bolsonarista. Olha, mandei para o senhor agora. Veja no seu WhatsApp. Não chegou para mim ainda. Ah, chegou agora. Agora chegou. Deixa eu ver aqui. Veja aí, veja se não é o que eu estou dizendo. Olha o nome do grupo, Fechados com Bolsonaro. Isso aqui são pessoas que saíram realmente depois e o grupo não está mais disponível. Espera aí. Espera aí, só um minutinho. É que tem tanto grupo bolsonarista aqui, professor Viário Bárbara. Não, mas tudo bem. O senhor tem, então, um reflexo a partir do momento em que deixaram o grupo depois do interrogatório. Isso. Teve gente, então, que pulou da barca, como se fala na minha terra. Abandonaram... Por exemplo, olha, no grupo do Telegram é a mesma coisa. Minha impressão é a seguinte: haverá aquele grupo renitente que permanecerá sempre com Bolsonaro. Mas o comportamento do Bolsonaro hoje, brincando com Alexandre de Moraes, pedindo desculpa. O general Paulo Sérgio Nogueira, que faz questão de falar firme, não é? Sou militar! Sim. Pedindo desculpas. O almirante Armir Garnier, não passo a faixa para não bater continência para o presidente Lula. Não foi isso que ele falou com voz firme? Saíram lágrimas, ele ameaçou chorar, teve que se controlar. Ou seja, é uma coisa constrangedora, porque do ponto de vista da imagem que eles projetam, sobretudo o Bolsonaro, é evidente que todos estão procurando uma saída para reduzir as suas penas, porque a pena é inevitável, professor Viário. A pena virá. E como é que o senhor analisou a questão do Bolsonaro justificando o não ter passado a faixa para o Lula? Absolutamente patético. Medo de levar vaia. Parece Michel Temer, não é? Exatamente. Porque digamos uma coisa importante da presidente Dilma. Desde a juventude, jovem, com 18, 19, 20 anos, há uma fotografia. Não sei se as pessoas conhecem. Se o senhor encontrar, professor Vério, mostre. É a foto da presidente Dilma no Superior Tribunal Militar. Ela altiva, alquebrada pelas torturas, mas altiva. E os juízes escondem o rosto. O senhor já viu essa foto, não é? Claro, clássico. Se o senhor encontrar, mostre para as pessoas. E a diferença para hoje. Hoje, altivo, mas sereno e cordial, era o ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro e tutti quanti, todos acovardados, buscando, na medida do possível, criar uma situação favorável, e em lugar de apresentar uma defesa técnica, puras narrativas, o que é uma demonstração concreta do que é a extrema-direita. Nós não podemos perder para essas pessoas, não, professor Viário. Vou colocar aqui a foto agora, já, porque essa foto é clássica, né? Ela já está até em alguns manuais didáticos, inclusive. Isso. Tá aqui a foto, os militares cobrindo o rosto, né? E tá ela ali no tribunal. Todos esses militares sabiam que ela tinha sido barbaramente torturada. Todos sabiam. Ela está olhando em frente, e é uma fotografia muito bonita, porque parece que ela olha para o futuro, não é, professor Viário? Exatamente, tem uma simbologia muito grande. E os juízes, envergonhados do seu papel, escondem o rosto. Há uma fotografia agora, que não sei se o senhor encontrará, uma fotografia que está o juiz Alexandre de Moraes olhando altivamente para todos os interrogados de maneira serena. E os interrogados com uma expressão incontida. Agora o interessante, professor, é que geralmente numa prisão, no momento de uma prisão, o bandido esconde o rosto quando está sendo filmado. O bandido esconde o rosto. Né? Então, nós temos esse símbolo também, o militar escondendo o rosto, tal qual um bandido. Como se impressionante, não é? Como se bandido fosse, exatamente, escondendo o rosto, para não registrar o rosto para a história, inclusive.